Fala, galera, ó, pizza de Blase, a melhor pizza do Rio de Janeiro, hein? Vai aqui no link na descrição e peça a sua. Só pra gente fechar, não sei se tem alguma pergunta. Não. Pra gente fechar aqui, tava na Libertadores 2010, Sim. com o Rogério, né? O Império do Amor, Pet, o time vem em 2009 voando. O que aconteceu naquela Libertadores? Castanho, eu acho que foi muito o ano anterior, né? O Flamengo estava desacreditado, né? E deu aquela arrancada e tal, acabou sendo campeão. Vinha logo depois o Andrade, né? A coisa ali não aconteceu a contento, eu não estava lá, né? Minha opinião, né? Minha visão. E um grupo meio, como é que eu vou dizer assim, eu acho que os caras ali, não todos, né? Mas a grande maioria se achou já enorme. No oba-oba? Já não queriam mais escutar. Não, já não queria mais escutar, já não tinham mais tanta paciência e tal. E aí a coisa não andou. E tu sabe, é o que a gente falou aqui durante a live. Concentração, mente para aquilo, entendeu? Então é aquilo que você falou, vamos jogar, pô, nós já somos campeões, não sei o quê, foi jogar sem uma preparação até psicológica. Não se preparava para as disputas da forma que tinha que ser. Não entrava de sacanagem, não entrava... Isso não, até porque eu nunca vi isso, o jogador entrar para perder. O que acontece é que quando a coisa não está legal, né, você não tem mais aquele algo mais de buscar. Tipo assim, você vem perdendo, aí, pô, outro jogo tu tá perdendo de novo, você não tem mais aquela disposição de buscar o resultado. Isso é do ser humano. E aí quando eu digo de jogador derrubar treinador, cara, é que às vezes, e o Castanha, treinador, já passou por isso, às vezes o teu discurso já não tem mais peso. Porque o jogador, você... Já não acredita mais. Exatamente. Porque você é o comandante, você fala assim, ó, vou dar aqui só um exemplo bem prático. Vamos jogar no 4-4-2. Aí tu perde. Galera, vamos continuar no 4-4-2, eu confio, acredito, é o melhor sistema para... Perde de novo. Aí você banca no terceiro um 4-4-2. Exemplo, tá? E perde de novo. Cara, sai do 4-4-2. Muda. Mas mesmo você mudando, o jogador quando não vence, ele perde um pouco da confiança em você. E eu acho que foi muito isso. Perdeu a confiança no companheiro que estava ao lado. E aí ficou meio um processo individualizado dentro de um esporte coletivo. É aquela história. Como foi lá? Pô, perdemos 2-1, mas eu fiz o gol. Perdemos 2-1, mas se eu não defendo o pênalti, era 3. Então aí é uma parte individual que você precisa do coletivo. Tem que estar todo mundo, o que você falou, 2019, estava todo mundo puxando para o mesmo lado. E quando você tem, e o nome do esporte é Futebol Association, né? É uma associação de pessoas para a coisa acontecer. E quando isso não acontece, não adianta, cara. Quando você bota a parte individual dentro do coletivo, não adianta. À frente do coletivo, né? A famosa vaidade. Entendeu? Foi o que eu falei. Perdemos 2-1, mas eu fiz o gol. Legal, você fez o gol. Quando é que foi o jogo? 2-1. O que aconteceu? Perdemos da mesma maneira. Então o seu gol foi legal, mais um gol que você botou na tua carreira e tal, mas ele não foi o suficiente pra gente vencer. Então nós temos que melhorar para ver se você, ao invés de fazer um gol, faz 2, que aí pelo menos a gente empatava. E essa busca por esse crescimento, essa busca por isso, ela é constante. Quando você ganha, você não é o melhor do mundo. E quando você perde, você não é o pior do mundo. E como controlar isso? Dia a dia. Conhecimento de com quem você está trabalhando. Então, eu acho que 2010 foi muito isso, Castanha. O grupo já não tinha mais aquele sangue nos olhos, né? Para buscar. Foram campeões, tal. No momento difícil do Flamengo lá atrás, eles conseguiram reverter e foram campeões. Talvez... O processo do Andrade ali ficou uma coisa meio... Eu não estava, né? Mas parece que ficou uma coisa meio largada, tipo assim, deixaram a coisa... E aí depois você acha que é aquela história, né? Gabigol. Eu sou bom demais. Quando eu quiser eu jogo. Não é assim. Tem que se preparar. E às vezes quando você deixa de se preparar, você não consegue o sucesso. E aquela cavala de pênalti do Vinícius Pacheco que a gente não esquece não, né? O Vinícius Pacheco tem vários momentos que a gente não esquece, né? Infelizmente. Cara, o Vinícius Pacheco, cara, o Vinícius Pacheco era muito bom jogador. Muito bom jogador. Mas... Ele veio do Volta Redonda na época, não? Não, ele veio da base. Não, da base. Ele vai pra Volta Redonda depois, né? Ele veio da base. Não, ele já era mais... O Vinícius Pacheco era muito bom jogador, muito veloz, mas achismo, eu trabalhei com ele e tal, mas eu acho que talvez a cabeça. Se perdeu ali. Meu amigo, jogar no Flamengo, é brabo. Vestir a camisa do Flamengo, dirigir um Flamengo, é brabo, meu amigo. O Flamengo, a gente brinca, né? Você ganha, tem crise.
Você perde e tem crise. Você tem que administrar essas crises. Que aí é o que eu falei, vaidade, o cara já se acha maior do que ele é. E é o que eu falei, você tem que fazer o seu grupo entender. É o que eu falei, quando ganhamos não somos os melhores e quando perdemos não somos os piores. A gente tá ali. O grande segredo da vida é o equilíbrio. É o equilíbrio, nem para lá nem para cá. Quando você está no equilíbrio, já mostra o nome, você está equilibrado. Eu entrar numa entrevista estressado, eu não estou equilibrado. Eu entrar numa entrevista para baixo, eu não estou equilibrado. Eu tenho que estar equilibrado para saber o que eu vou falar, como eu vou falar e o porquê eu estou falando. É o nosso trabalho. Por que fazer, quando fazer e onde fazer. Que você tem que passar para os seus atletas. Treinador, vamos lá, acabou. Vamos lá. Olha aí, ó. O cara vai lá, vem cá. Não, e aquela história. Olha aí, o cara tá entrando toda hora aí pela direita aí, pô. Não pode não. Tá bom, qual é a solução, pô, mestre? O que eu faço para evitar que ele entre aqui toda hora pela direita? Então é o que fazer, quando fazer e como fazer. Passando isso para os seus atletas com conteúdo, o cara vai olhar para você e vai te respeitar. Mesmo que o resultado não aconteça. E aí o cara vai olhar e falar assim, pô, o cara tem conteúdo. Aí que eu digo, ganhar vestiário. O teu dia a dia com os teus atletas e o conteúdo que você passa a ele. Você e toda a sua comissão técnica. Tudo junto. Cada um dentro da sua possibilidade. Que essa história que fala assim, não, o Castanha só ganha, mas quem trabalha é o Marcelo. Esquece isso. O Castanha ganha porque ele está com o Marcelo. O Marcelo ganha porque ele está com o Castanha. Todo mundo tem uma parcela dentro daquele contexto ali. Não tem, o que eu falei, Futebol Association, uma associação de pessoas. Os atletas e a comissão técnica. Imagina hoje dentro do Flamengo o que não está sendo para o Igor Jesus ter ao lado dele um César Sampaio. Nossa Senhora. Um cara que jogou bola demais, um cracaço, seleção brasileira, muita capitão posição. nos clubes que passou. Igor, vai por aqui não, vai por ali. Igor, não vai para aqui não, segura aqui. Igor, ataca mais esse espaço. Igor, vai... Pô, cara, se ele escutar e ouvir, ele tem tudo para esse menino crescer demais. Agora, é o que eu sempre pergunto, ele está disposto a isso ou ele já acha que ele é o melhor jogador do mundo? Se ele estiver disposto a escutar, pode ter certeza que ele vai crescer muito ouvindo esse cara. Que é o que eu falei. O César Sampaio não joga mais, mas tem muito mais experiência e vivência que o Igor. O Igor pode ser até melhor, não estou aqui falando, né? Mas o Igor pode ser até melhor jogador que o César. Mas hoje ele tem um cara ao lado dele que já teve muitas vivências e muita experiência para saber onde tem os atalhos. E isso aí vai fazer com que ele antecipe algumas passagens da carreira dele. Ele acelere alguma coisa dentro desse processo. Que ele já até começou a evoluir pra caramba, né? É isso. Será por quê? Duas coisas pra mim. O Igor entra ano passado contra o Fluminense. Na final da Taça Guanabara, lembra? Não. O Vitor Pereira bota ele de volante. Lembro disso. Ele joga o jogo que a gente perdeu. Ele joga muito bem. Ele sai no meio pro final do segundo tempo, a gente não tomamos 2 gols porque ele saiu não. Mas ele, pra mim, faz um jogo muito bom e ele é sacado e não volta mais. É um menino, cara. Está em construção de carreira, tem toda uma expectativa. Porque todos esses meninos que vêm da base, eles sonham desde o primeiro dia que eles pisaram no clube. Como eu sonhei um dia, de estar lá, de vestir a camisa 10 do profissional do Flamengo, com o meu ídolo maior, que era o Zico. Não cheguei, não conquistei isso, fui jogar em outro clube, mas beleza, eu tinha esse sonho. Todos esses meninos têm um sonho. E eles, chegando no profissional, pô, é uma realização e um compromisso enorme que é vestir a camisa do Flamengo, com uma cobrança tamanha. Porque o cara vai olhar pro Igor Jesus e o torcedor vai falar assim, pô, mas o Andrade, pô, ele não chega perto do Andrade. Quem é que tá falando que ele tem que ser igual ao Andrade? Ninguém é igual ao Andrade, porque o Andrade só tem um. Sim. Ninguém é igual ao Zico, porque o Zico só tem um. Ninguém é igual ao Igor Jesus, porque o Igor Jesus só tem um, ele. Então a gente tem que respeitar isso. E às vezes as pessoas não respeitam e o torcedor. E o menino que vem da base... ele tem, às vezes, né? Ele é tratado de uma forma muito legal, né? Que a torcida do Flamengo gosta, craque, o Flamengo faz em casa. Só que quando ele joga mal, a torcida não tem paciência. Sabe o que o cara fala? Isso aí eu já conheço desde o infantil, isso nunca jogou nada. A galera gosta de chamar de bagre. Isso. Bagre. E quando vem um jogador jovem do outro time, a torcida tem a maior paciência. Sabe por quê? Porque esse jogador, a maioria não vê os jogos, e só passa na televisão os grandes momentos dele. Não passa o pior momento dele. Quando ele perde um pênalti, quando ele perde um gol, quando ele erra. Quando ele erra, natural. Não passa. Mas do Igor Jesus, todo mundo sabe, porque acompanha esse menino desde 15 anos. Então calma, cara. Calma, porque vários atletas com nome e peso vestiram a camisa do Flamengo e não tiveram rendimento. Por quê? Não sei, não estava lá. Mas não tiveram. Eu sei uma coisa.
vestir a camisa de um Flamengo, de um Vasco, de um Fluminense, de um Palmeiras, é muito pesado, cara. E nego acha que é simples assim, entra lá, bota a camisa, vai chutar bem, vai cabecear, e não é assim. Tem todo um processo em torno daquilo. Fora a parte da sociedade, que às vezes esse menino é a solução de vida de toda uma família. E as pessoas acham que simplesmente ele vai chegar ali com 20 anos e vai resolver tudo e vai estar equilibrado. Existe uma coisa que chama-se maturação. Uns maturam mais novos, outros maturam mais velhos. E só para fechar, um exemplo de um jogador do Zico, né? Eu dou muito exemplo porque eu tenho uma vida lá dentro e tive com esse cara. O Zico, ele sempre foi promessa, sempre jogou muito. Mas ele foi se tornar o 10 do Flamengo com 21 para 22 anos. Que antes quem jogava como camisa 10 era o meia, era o Doval, o argentino. Então nós estamos falando do Zico, um cara que sempre foi promessa, com um novinho já era fantástico, mas foi ser esse cara um pouquinho mais velho. Porque talvez ele tenha maturado com essa idade. E a gente fala assim, o cara tem tantos anos na categoria de base. O jogador que, 2003, por exemplo, que nasceu em 1º de janeiro, e o jogador que nasceu em 31 de dezembro, eles são do mesmo ano, não são? Tem a mesma idade, tem 1 ano de diferença entre um, tem um gap de 1 ano aí. E a gente acha que eles são iguais. Eles não são iguais. Tem uma diferença muito grande. Pode ser que o mais novo até performe melhor que o mais velho, porque talvez ele tenha maturado um pouquinho antes que esse outro. É todo o processo. Mas a dele. tendência é esse mais velho, que tem 1 ano, apesar de ser da mesma idade, performar primeiro. Gostou desse corte? Deixa o like, se inscreve no canal, fica aqui com o De Papo Podcast, que toda semana tem conteúdo novo pra vocês.